6 horas, 1 minuto, 2 de janeiro de 2026. Eu sou o Renato e você está ouvindo Cruzeirosfera, o primeiro podcast diário falando exclusivamente de torcedor para torcedor sobre o nosso Cruzeiro cabuloso. Sejam muito bem-vindos, torcedores cruzeirenses que nos ouvem em todo o planeta Terra. Neste episódio, falo exclusivamente sobre os 105 anos do Cruzeiro, comemorado, como sempre, lá na sua tradicional missa no Barro Preto. E segundo o próprio Cruzeiro, em sua nota oficial no Instagram, @, Cruzeiro, ele colocou assim: o Cruzeiro Esporte Clube, por meio de seu presidente, convida toda a nação azul para a tradicional missa em ação de graças, em celebração aos 105 anos de uma história marcada por fé, conquistas e imenso orgulho. Vai ser hoje, com abertura às 17 horas e início da celebração às 19 horas, como sempre, no ginásio Dona Salomé, sede do Barro Preto, claro, em Belo Horizonte, entrada pela rua Ouro Preto. E nesses 105 anos, o Cruzeiro, de grandes títulos, maior vencedor da Copa do Brasil, tantos craques, tantas histórias, eu separei algumas histórias que estão lá no site do Guia dos Curiosos. Guia dos Curiosos, nós temos algumas informações sobre o Cruzeiro que eu achei aqui bem interessante, apesar de já ter feito muitas pesquisas sobre o Cruzeiro. Para poder ficar mais fácil aqui pra gente, você pode acessar guiadoscuriosos.com.br, mas eu também vou deixar aqui o link na descrição. Caso você não saiba, o Cruzeiro foi fundado em 1921, ainda com o nome de Palestra Itália, mas precisou mudar de nome em 1942 por imposição do Estado Novo de Getúlio Vargas, que impedia qualquer agremiação brasileira de exaltar a Alemanha, Itália, Japão, adversários do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Essa é uma história que nós conhecemos bastante, né, torcedor cruzeirense. Tem outra curiosidade. O Cruzeiro nasceu durante uma visita do cônsul da Itália a Belo Horizonte, em plena virada da década de 1920. Membros da colônia italiana na cidade se reuniram com o oficial em pleno Natal para solicitar a organização da agremiação. Decidiu-se marcar um novo encontro para a semana seguinte, após as festas de fim de ano. Nessa segunda conversa, realizada em 2 de janeiro de 1921, se formou a Società Esportiva Palestra Itália. O novo nome faz referência ao Cruzeiro do Sul, a constelação representada na bandeira do Brasil. E até 1925, o Cruzeiro só aceitava em seu elenco jogadores com ascendência italiana. Olha só que curioso, né? Temos aqui uma outra informação que é a seguinte: ainda nos tempos de Palestra Itália, a Raposa aplicou a maior goleada da história do Campeonato Mineiro. 14-0 sobre o Alves Nogueira no estadual de 1928. E o atacante Ninão entrou para a história do futebol brasileiro ao fazer 10 gols em um mesmo jogo. Outras curiosidades super interessantes, nós temos, por exemplo, o cartunista Mangabeira escolheu a raposa como mascote do Cruzeiro, inspirado no dirigente Mato Grosso, que era considerado ágil para contratar jogadores. Olha o Pedrinho aí, hein? Ei, Pedrinho, vamos, Pedrinho, 2026 tá aí, Pedrinho, esse é o nosso ano. E o Cruzeiro foi um dos últimos times a ganhar um hino oficial no Brasil. A diretoria do clube só aprovou um hino oficial em 1965. O Cruzeiro arrebatou a Taça Brasil de 1966 do Santos com vitórias de 6-2 na primeira rodada, 3-2 na segunda. E esse Santos, torcedor cruzeirense, torcedora cruzeirense, esse Santos tinha nada mais, nada menos do que o Pelé. O craque Pelé estava em campo defendendo a camisa santista em ambas as ocasiões. Em 2003 foi um ano iluminado para o Cruzeiro. Além do título brasileiro, a Raposa faturou o Campeonato Mineiro, Copa do Brasil. Foi o ano da Tríplice Coroa e tantos outros títulos que nós tivemos em relação ao brasileiro, Copa do Brasil, 2013, 2014, voltando um pouco, né? A Copa do Brasil 96, aquela Copa inesquecível, né? Contra o Palmeiras, aquele gol do Marcelo Ramos. Quem não se lembra desse gol?
para mim, até hoje, eu acho que até hoje é a grande vitória do Cruzeiro, é a grande emoção que eu tive com o Cruzeiro. Mas eu lembrei de outra aqui, que eu estava no Mineirão, 13 de agosto, será que eu estou errando a data? 13 de agosto de 1997, Cruzeiro 1-0 contra o Sporting Cristal, gol do Elivelton. Nossa, que jogo sensacional. Torcedor cruzeirense, vamos comemorar este 2 de janeiro, porque esse 2 de janeiro ele é todo nosso, ele é todo do Cruzeiro. E se você quiser saber um pouco mais sobre as histórias do Cruzeiro, eu estou colocando um link aqui embaixo, ou melhor, vários links com alguns livros que eu estou selecionando sobre o Cruzeiro. Vá direto lá, vê se você encontra algum livro que seja interessante sobre as histórias do Cruzeiro e depois vem contar aqui pra gente, coloque aí nos comentários qual é o seu momento marcante com o Cruzeiro. E eu vou colocar uma outra chamadinha. Fala aí, qual foi o principal jogador do Cruzeiro nesses 105 anos que você conheceu? Ou melhor, para não ficar tão assim específico, coloca aí os 10 maiores jogadores da história do nosso Cruzeiro cabuloso, o rei de copas, o time do povo, o maior de Minas. Coloque aí os 10 principais jogadores da história do Cruzeiro. Espero que você tenha gostado desse episódio. Aproveite o dia, porque ele é todo nosso. Vamos que vamos, Cruzeiro!